Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto importante, muita notícia aí que vai, obviamente, trazer uma certa expectativa positiva para o torcedor vascaíno, principalmente em relação aí a mercado da bola, contratações, nomes de jogadores ali que já podem ser anunciados no começo dessa próxima semana aí pelo nosso Vascão. E também vamos falar sobre outras questões, como saídas de jogadores e também próximo jogo contra o Goiás, que se aproxima, né? E o torcedor, obviamente, está na expectativa, né, de uma mudança grande ali na atitude, forma de jogar, e também teremos mudanças na escalação. Então já convido todos vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscreverem, virem fazer parte aqui da nossa imensa família vascaína de mais de 450 mil inscritos. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, como eu falei, se inscrever aqui no canal, e não esqueça também de ativar, né, de clicar no sininho das notificações, que é um botão pequenininho que fica lá embaixo para você receber aqui no seu celular um aviso, né, uma notificação do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados, ou quando a gente entra ao vivo aqui em caráter de urgência, quando o Vasco anuncia uma contratação, a gente vai no aeroporto lá trazer o jogador para vocês, ou quando a gente faz as nossas lives, né, tradicionais às 8h30 da noite aí durante toda a semana para a família vascaína. E também peço a sua ajuda, né, a sua colaboração, como sempre, não esquecendo de deixar aquele joinha. Como eu sempre falo, cara, geralmente aqui 30, 40, 50 mil pessoas assistem os vídeos e às vezes não tem nem 2 mil, 3 mil likes aí, é muito importante para o YouTube divulgar, né, o nosso vídeo para mais pessoas. Então quem puder, corre lá, clica naquele botãozão com o dedo para cima e vem aí ajudar o nosso canal. E antes da gente começar o vídeo, queria trazer mais uma vez uma promoção que tá rolando da nossa parceira do canal, a BetWinner. Como vocês estão vendo, um site de apostas extremamente profissional. A galera aí que, porra, aposta na BetWinner sabe, cara, que os pagamentos são feitos assim, ó, estalar de dedo. Ganhou uma grana lá, a grana já entra no seu Pix, na sua conta do banco em menos de 5 minutos. Então um site super seguro, e o melhor de tudo, cara, eles estão com a promoção aí de 120% de bônus no seu primeiro depósito, e também para os 10 primeiros aí que se cadastrarem aqui usando o link, o código promocional que está lá embaixo no nosso primeiro comentário fixado, vão estar entrando aí no sorteio de 5 camisas oficiais do Vasco, primeiro, segundo, terceiro uniforme. E se a gente bater a marca de 50 cadastros aí até o final do mês de junho, que eu tenho certeza absoluta que a gente vai bater, também vão estar sorteando um agasalho desse da capa aqui, ó, maravilhoso. É o meu preferido, é o meu aí predileto, né? O meu xodó, esse aqui anda comigo para todos os cantos. Então, os 10 primeiros aqui no vídeo de hoje que se cadastrarem usando o código promocional que está no primeiro comentário fixado, além de ganhar um bônus de 120%, como eu falei, ainda vão participar do sorteio de 5 camisas oficiais e um agasalho da capa, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí dessa próxima partida, Vasco e Goiás, próxima semana, jogo importantíssimo pro Vasco, né? O Vasco segue ali na 19ª colocação, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas expectativa aí de um time diferente, né? Uma atitude diferente, o Vasco aí que vai ter alguns desfalques, Jair, o zagueiro Robson, que também tá suspenso, temos ali o Capasso machucado, esses três aí já certamente não irão pro jogo, e teremos ali uma situação envolvendo o Andrei Santos, ninguém sabe se ele vai para campo, se ele não vai, né? A situação dele já está resolvida com o Chelsea, ele já conseguiu o visto de trabalho, vai viajar para fazer a pré-temporada por lá, mas ontem, por exemplo, o Andrei treinou como titular. Eu, sinceramente, não voltaria com o Andrei, cara, com todo o respeito que eu tenho ao moleque, né? Eu acho que ele não vai botar o pé em dividida, eu acho que ele já tá com a cabeça em outro lugar, eu acho que colocar o Andrei em campo aí nessas próximas partidas contra o Goiás e contra o Cuiabá, cara, é um desperdício de você entrosar ainda mais o time, de você colocar jogadores ali que vão ficar no elenco do Vasco para darem sequência aí para esses atletas. Mas enfim, não sou o treinador, não sou ali o comandante, né? Tô aqui apenas dando a minha opinião. Mas o certo é que teremos mudança. Provavelmente ali, sistema defensivo, a gente vai ter a entrada do Lincoln, menino de apenas 19 anos, da base, deve fazer dupla de zaga com o Léo, né? Como eu falei, Capasso e Robson fora. O Miranda, a gente vai falar sobre ele já, mas perdeu muita moral ali dentro do elenco, explicar direitinho a situação. E ali o sistema defensivo deve ser formado por Léo Jardim no gol, os dois laterais, naturalmente, o Puma Rodrigues e o Lucas
Piton, dupla de zaga com o Léo e, como eu falei, com o Lincoln. Ontem quem entrou na lateral direita ali com a ausência, né, do Puma, que tá na seleção uruguaia, foi o Figueiredo, né, voltando a ser utilizado nessa posição como ele foi ano passado, mesmo o Vasco tendo o Zé Gabriel, desculpa, o Vasco tendo ali o lateral direito, né, que estava machucado, que voltou ontem, inclusive fez gol, e também o Paulo Henrique. Parece que o Figueiredo ali pediu para ser testado nessa posição. Meio de campo, a gente deve ter Zé Gabriel ou Matheus Carvalho de primeiro volante, Marlon Gomes e provavelmente Alex Teixeira, e lá na frente a gente pode ter um trio de ataque com Gabriel Peck, Ryan e Pedro Raul, ou uma dupla de ataque com Ryan e Pedro Raul, né, dependendo ali do esquema tático, da formação, se vai de 4-4-2, se vai de 4-3-3 ou se vai de 3-5-2, que eu acho muito improvável. Mas enfim, expectativa é que o Vasco mude principalmente a atitude. O Vasco precisa jogar com mais intensidade, o Vasco precisa jogar buscando gol, não pode jogar de forma reativa, jogando em casa contra um Goiás, que é um adversário direto nessa luta contra o rebaixamento. E obviamente, né, teremos casa cheia, todos os ingressos aí já praticamente vendidos, né, público zero caiu por terra, foi pro espaço essa história aí que foi inventada por algumas pessoas aqui no YouTube, e com certeza o torcedor vai estar lá para apoiar e para passar, né, pro time dentro de campo aquela confiança, aquela moral que a gente tá apoiando e tá junto aí, independente da situação. Mas enfim, mudando completamente de assunto agora, né, vamos falar sobre possíveis saídas de jogadores já agora nesse meio de temporada. A situação do Miranda, né, segundo informações que a gente recebeu ontem à noite, é que o Barbieri parece que não conta mais com o jogador, né, foi testado em algumas oportunidades, não agradou, e segundo informações, se o Vasco receber alguma proposta, alguma sondagem, está disposto a liberar o Miranda aí por empréstimo ou até em definitivo para alguma outra equipe aí do futebol brasileiro. A situação do zagueiro Robson é um pouco parecida, né? O Vasco que até parece que tentou um contato lá com o Nice da França, time que detém os poderes financeiros, que emprestou o Robson ao Vasco, mas a informação é que o Nice ali não quis aceitar o jogador de volta, provavelmente porque o Vasco está pagando parte dos salários, né? E aí o time francês não quer arcar com o retorno dele para a França para ter que, né, pagar os salários do jogador que está emprestado ao Vasco até o final da temporada. Mas a informação é que o Barbieri também parece não querer mais contar com o Robson, né? Parece que ele não será mais utilizado, pelo menos aí nesse período de curto prazo, e exatamente por esse motivo que o Vasco aí tá no mercado para buscar não só um zagueiro, mas duas contratações para o sistema defensivo. Como a gente sabe, o Lianco tá muito próximo, né? A situação aí a cada dia avança mais, segundo aí as informações é que o Vasco, o jogador, já tá tudo acertado, e parece que até mesmo o clube inglês já teria aceitado ali a proposta de empréstimo do Vasco, pagando 1 milhão de euros, com direito a 10% do passe do jogador e a obrigação de comprá-lo em definitivo aí ao final desse empréstimo de uma temporada. Mas não para por aí, o Vasco parece que está buscando aí a contratação de mais um atleta para o sistema defensivo, e por esse motivo a situação do Balbuena, jogador que hoje está no Corinthians, não caiu por terra ainda. O Vasco segue analisando a possibilidade de trazê-lo, né, um jogador de 31 anos, experiente, que não vive o melhor momento da carreira dele, mas pelo fato de ser um jogador que já conhece o futebol brasileiro, já atua por aqui, ajuda, né, nessa negociação. Então o Vasco segue de olho aí nessa possibilidade de trazer o jogador, né, caso ele aceite uma redução salarial para vir jogar no Vasco da Gama. A situação de primeiro volante, né, segue indefinida. A prioridade, como a gente sabe, é o Cuéllar, né, o nome forte, é o jogador ali que é tratado dentro do clube hoje como a primeira opção para essa vaga, né, no meio de campo, para ele ser aquele cão de guarda, aquele jogador experiente que vai ao mesmo tempo dar liberdade para os meias e vai proteger o sistema defensivo. Mas como a situação do Cuéllar segue indefinida lá no clube dele, no Al Hilal, o Vasco já trabalha com outras possibilidades, como o Fran Sérgio, jogador brasileiro que atua no Bordeaux da França, que não me agrada muito, vou ser sincero com vocês, e também com o volante Fernando, jogador brasileiro de 35 anos, que atualmente joga no Sevilha da Espanha. Então esses dois nomes aí também aparecendo, né, ganhando espaço, sendo ventilados, mas como eu falei agora, o Cuéllar segue ali como a prioridade máxima, né, como jogador escolhido pelo Abel, pelo Barbieri e agora também, né, pelo Don Dransfield, que está aí atuando, né, nessa janela de transferências para ajudar o Vasco nessas negociações, e é justamente o Don Dransfield junto com o Abel Braga que estão aí negociando a contratação do meia atacante Lanzini, o argentino de 30 anos, que na última temporada jogou pelo West Ham da Inglaterra, tá livre no mercado, né, e parece que a ida dele pro River Plate, que muita gente estava dando como certa, desandou total. A esposa do jogador deu ali uma entrevista falando que não quer voltar para a Argentina, né, e parece que
a torcida do River se revoltou, né, com a esposa do cara, começou a xingar ela nas redes sociais. Isso aí, obviamente, teve um impacto muito grande agora na decisão do Lanzini de não querer também voltar para a Argentina, e o caminho fica livre, né, para a vinda dele para o Brasil, para o Vasco da Gama, né? Ele que já foi treinado pelo Abel Braga, ele que já negou uma proposta do Besiktas, né, lá da Turquia, para se transferir aí pro clube turco aí nessa próxima temporada. E aí, nesse momento, existem dois clubes brasileiros interessados, Vasco e Fluminense. Vasco tem uma proposta, já foi apresentada, parece que o Fluminense só fez uma sondagem, então talvez já no início da próxima semana a gente possa ter aí essa resolução dessa negociação, que seria sem dúvida uma grande contratação para o Vasco nessa janela de transferências. Então a gente está falando de dois zagueiros, um primeiro volante, mais um meio atacante, né, um camisa 10, não vai parar por aí, a tendência é que o Vasco também apresente o atacante Serginho, que já está aí tudo certo, né, tudo confirmado, ainda não foi apresentado por questões ali do Vasco querer talvez apresentar um grande número de jogadores ao mesmo tempo, e talvez o Vasco também busque mais um segundo volante, né, mais um jogador para preencher a vaga que vai ser deixada pelo Andrei agora com a ida dele para o Chelsea. Então, muita coisa acontecendo, muitas notícias aparecendo em relação aos jogadores. Como eu falei no começo, a tendência, a probabilidade é que o Vasco já comece essas apresentações, esses anúncios oficiais nesse começo de semana que vem. Então agora é esperar, aguardar, né, e torcer para que jogadores como Lianco, Cuéllar, o próprio Lanzini aí possam confirmar, né, as vindas para o Vasco, porque o nível técnico, o patamar do elenco Vasco sairia ali de médio para com certeza um patamar muito mais alto. Ele varia com certeza os meninos da base, até o próprio Pedro Raul pode se recuperar, jogadores que não vêm bem como o Puma pode dar um salto de qualidade aí com a chegada desses atletas, e obviamente até mesmo o Barbieri, né, que vem sendo muito criticado, que vem sendo muito questionado, poderia ganhar mais um fôlego, poderia ganhar mais uma oportunidade, né, caso o time venha a crescer de produtividade dentro do Campeonato Brasileiro com essas contratações. O vídeo não acabou, rapaziada, não vai embora, que ainda temos a participação do Lineker aqui, né, falando sobre alguns outros assuntos super importantes aí. O Lineker vai trazer informações que ele apurou, então fiquem com o Lineker aqui agora. Mas antes disso, peço mais uma vez para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, e como eu falei no começo, quem quiser participar do sorteio desse agasalho e também dessas camisas oficiais do Vascão, ó, como essa daqui, essa que eu tô vestindo, corre lá no primeiro comentário fixado, se cadastre na BetWinner e faça aí um depósito mínimo de R$5 utilizando o código promocional que tá lá embaixo para garantir a sua participação, beleza? Lineker, vai contigo, irmão. Mais uma vez, muito obrigado aí pelas informações que você traz aqui pra gente. Valeu, galera. Salve, família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco, para trazer para você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar aí sobre a situação envolvendo a associação de Luiz Melo com o Flamengo e também sobre a situação envolvendo o Lanzini, né? Situação difícil envolvendo o clube do coração, que é o River Plate, e o River Plate lá na Argentina também, tendo dificuldades na questão envolvendo trazer o jogador. Lembrando que o Vasco tem interesse no atleta e vem observando de perto todas essas questões. E antes de começar, eu peço para você deixar o like aqui no vídeo e, claro, vai lá nos comentários deixar sempre a sua opinião. Vamos começar a falar sobre Luiz Melo. Se eu não me engano, vou estar aí apurando para trazer para vocês a certeza nos próximos vídeos, é que a situação do Luiz Melo não poderia ocorrer caso ele estivesse associado ao Flamengo. Um documento de agosto de 2022 proibia, né, qualquer membro ali da Vasco SAF tomar posse se tivesse associado a outro clube a não ser o Vasco. Coisa que aconteceu, né? O clube associativo, através de beneméritos e toda a situação complicada entre a associação e a Vasco SAF, e o Luiz Melo sendo o alvo principal de críticas e até mesmo pedidos de saída, ocorreu uma investigação onde, segundo informações hoje, trouxeram para a gente que Luiz Melo, sim, estava associado ao Flamengo na época que tomou posse, que assinou e tomou posse como CEO da Vasco SAF. Situação muito grave, né? Muito grave. É uma afirmação que o Luiz Melo é flamenguista e que está à frente como CEO da Vasco SAF, um dos maiores cargos dentro da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco da Gama. Na minha opinião, medidas devem ser tomadas pela empresa 777 Partners de forma urgente e imediata. Não é aceitável termos um CEO, né, um cargo maior ali da Vasco SAF,
como flamenguista, administrado por um flamenguista, que ainda se torna omisso perante aos olhos do torcedor vascaíno em várias questões. Então, parece que a situação tende a piorar a cada dia para o CEO Luiz Melo. E, na minha opinião, queria saber a sua, não dá mais. Tem que sair, não tem como ficar aí como o CEO da Vasco SAF. Falando agora um pouco sobre o Lanzini. O Vasco quer o jogador. O jogador que é do West Ham, saiu, agora está sem clube, está livre no mercado. E agora começa a ter os embrolhos, as situações envolvendo propostas. E a vontade dele defender o River Plate é muito grande. Só que a equipe argentina tem dificuldade na questão do salário do jogador e a esposa do jogador teria dito que não moraria na Argentina porque a Argentina vem passando por uma crise econômica, política no país e realmente a inflação muito alta, a situação muito complicada na Argentina teria afastado a esposa do Lanzini de querer morar no país. Com isso, a torcida do River Plate teria mandado mensagens ameaçando a esposa do Lanzini. Então a situação entre Lanzini e River Plate começa a ter muita tensão. E o Vasco na América do Sul é um clube extremamente interessado no jogador. E o jogador, sim, já declarou que é River Plate de coração, pode estar aí tendo complicações num possível retorno à equipe argentina e o Vasco pode se beneficiar disso daí. Lembrando que Lanzini já trabalhou com Abel Braga no Fluminense e esse também pode ser mais um trunfo numa negociação, né? Vale lembrar que o Vasco necessita de um camisa 10 e o Lanzini pode sim ser esse jogador. Claro, eu queria saber a sua opinião. Lanzini seria esse camisa 10? Deixa lá nos comentários. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Saudações vascaínas!